Bora lá, pessoal, vamos falar agora da dinâmica. O que vem a ser a tal da dinâmica, né? A gente vem falando aí aos pouquinhos, sempre quando fala de um elemento da mix, a gente acaba falando de outro, é claro, porque né, o assunto é todo interligado, a gente não, é difícil, né, falar de uma coisa só sem falar das outras. Quando a gente fala de panorama, a gente fala de dimension, a gente fala de frequency range, a gente fala de balance e a gente fala de dinâmica. Bom, a ideia básica da dinâmica é entender que existem sons fortes, existem sons fracos, e o mesmo instrumento pode emitir sons fortes, sons fracos, e é claro que isso pode ser intencional, pode não ser intencional, uma série de fatores pode afetar a forma como o som é reproduzido e chega aos nossos ouvidos. E como o recurso de dinâmica, a gente pode pensar, por exemplo, na própria mix, quando você tem lá todos os elementos da música lá, que tem suas, né, tudo batendo lá, tum, pá, tum, tum, dadadam, dadadam. E aí você tem os faders, os levels variando, e tudo isso faz parte da dinâmica resultante que a gente vem a ter a noção quando a gente está ouvindo uma música. E quando eu quero ter controle sobre esse aspecto da mixagem, a gente vai fazer uso basicamente de compressores e gate. Mas no caso de compressores, né? O gate também a gente vai falar agora que ele, é claro que representa um elemento que para controle de dinâmica, né? Mas o principal, é, do ponto de vista de abaixar o volume do sinal, estar atuando sempre no sinal para colocar ele num nível pré-estabelecido, aí vai ser o compressor. E possivelmente a compressão vai ser um dos elementos que mais vai afetar a mixagem. Principalmente porque a música moderna, né, de algum tempo para cá, a gente está em 2021 e tem cada vez mais se usado compressor nas mixagens, nos elementos da mix, nos instrumentos individuais, né? Muitas vezes com aquela ideia de que o compressor faz o instrumento soar mais punch, mais alto, melhor, né? Muito tempo a gente trabalhou com essa ideia, uma ideia equivocada, de que quanto mais alto o volume, melhor tá o som. Você pegava sua mix que você gravou lá, botava ela do lado do disco do Iron Maiden lá, sua música ficava desse tamanhozinho aqui, e a música dos caras era monstruosidade, você achava que era um problema de volume, né? É claro que a música tem a escala de volume, mas vamos falando uma coisa de cada vez. Logo, a compressão, aos poucos, foi se tornando uma ferramenta, né, até mesmo para trabalhar não só a parte de controle dinâmico, mas também para dar um aspecto artístico, né, já que percebeu-se que quando você apertava muito a compressão, que quando eu falo apertar a compressão, eu estou falando, a gente vai aumentar o volume de entrada do sinal e vai deixar ele pertinho do limite onde a gente quer que ele seja comprimido. Então a gente vai estar diminuindo o dynamic range, né, a faixa dinâmica do som. Então percebeu-se que isso dava a impressão de que o instrumento, o elemento estava mais próximo, estava mais perto dos ouvidos, né? Um fator desejável aí, que deixa a mix interessante, deixa a mixagem excitante e tal, né? Porém, pode provocar também fadiga auditiva. Não se esqueçam de que a gente escuta as frequências de forma diferente, que o que faz a gente ter um conforto auditivo, a definição mesmo de som, passa pelo fato de que os sons chegam em tempos diferentes. Imagina se você comprime um instrumento e coloca o agudo e o grave para chegar tudo na mesma porrada ao mesmo tempo no seu ouvido, né? Então, tem que ter cuidado sim para usar compressores. A gente vai estar falando basicamente dos princípios de funcionamento do compressor, né? Dos controles que você vai encontrar num compressor, num limiter, num gate, e, e depois algumas dicas sobre como fazer essa compressão, tá bom? Hã, então, basicamente, quando a gente utilizar um compressor, a gente vai ter esses 2 objetivos. Ou a gente vai estar querendo fazer um controle de dinâmica, né, deixar o som mais homogêneo, sem muita variação de volume. Existem situações que a gente realmente quer deixar o som mais tipo uma massa, né, mais sólido, sem muita
variação, mas também vai ter ocasiões que a gente vai querer utilizar a compressão de forma mais artística, né? Vai chapar o compressor mesmo, a voz vai ficar esquisita, fala, tô nem aí, é assim que eu quero. Então, é uma tomada de decisões que a gente vai ter que fazer frequentemente, a hora que estiver mixando, né? A qual nível a gente quer levar a nossa mixagem, qual realmente a intenção que a gente pretende. Tá? Claro que é com muita prática e vamos falar do compressor. No compressor, a gente vai ter... Vou mostrar logo uma figurinha, porque eu acho que, olhando para a figurinha, acho que fica mais interessante de perceber. Olha só. Quando a gente fala do compressor, a gente vai ter um botãozinho lá que chama Threshold. E o que esse Threshold faz? Você estabelece o nível a partir do qual o sinal que passar desse threshold vai ser comprimido. Então, primeiro conceito que a gente tem que ter em mente, né, é esse threshold. E o threshold, ele atua no sinal inteiro? Não, ele atua só no sinal, naquele fragmento de sinal que transpôs esse threshold. O sinal passou, ele, conforme a gente vê na figura 1. Ó. Você teve um pico que passou do threshold, aí você tem na figura B aqui, ó, o que a gente vai chamar de gain reduction. E o que vem a ser o gain reduction? Gain reduction vai ser justamente esse momento que o compressor atua abaixando o volume do sinal. É aquela hora que o compressor volta a agulha para trás. Então, ele está atuando, fazendo o seu gain reduction. Eu vou voltar aqui em cima para lembrar do que mais eu tenho que falar. Um outro parâmetro que a gente tem no compressor é o ratio. O ratio aí, o ratio, né, que é uma taxa de compressão. Você vai estabelecer o quanto você vai comprimir. Tipo assim, se você vai fazer uma taxa de compressão de 4:1, você vai entrar com um sinal de 4 dB, ele vai sair com 1 dB. Então, você vai estar comprimindo 4:1. Ah, mas eu quero comprimir mais. 8:1, por exemplo. Então, quando você estiver entrando com um sinal de 8 dB, você vai sair com um sinal de 1 dB. Certo? Então, essa aí é a taxa de compressão. Então, um compressor que está com ratio 8:1, 4:1, o 8:1 vai estar comprimindo mais, ele vai estar mais sensível à compressão dele, tudo bem? E alguns compressores vão ter um recurso que chama attack e release. O que significa o attack e release? Bom, se a gente imaginar que tem um compressor aqui, que ele vai começar a atuar, e eu estou vindo com um sinal aqui, um sinal está tocando, o sinal está vindo. O sinal passou. Mas a partir de qual momento que o sinal entrou no meu compressor, que o meu compressor vai atuar nele, caso ele esteja, acima do meu threshold. Esse momento é o que eu vou determinar como ataque. Então, vai ser a velocidade de resposta do meu compressor assim que o sinal passar. Imagina uma caixa de bateria. A caixa de bateria, ela tem um sinal assim grande no começo, tá, e depois ela vai ficando pequenininha, certo? Se uma caixa de bateria, eu coloco o compressor para atuar muito lento, eu coloco um ataque lento, você concorda que aquele transiente que é o mais alto vai passar antes que o compressor comece a atuar e perceba esse transiente? Deu para entender? Então, quando a gente tiver, por exemplo, que colocar um compressor numa caixa de bateria, vai ser que é um elemento que tem um transiente rápido, né? Então, vai ser preferível você utilizar o compressor com um ataque mais rápido, né? Justamente para você pegar aquela massa principal e atuar naquela massa, para você ter o efeito de fato da compressão. Então, resumindo, o ataque é a velocidade que a agulha demora para sair do lugar e ir lá atuar no seu compressor. E o release é justamente o tempo que essa agulha vai demorar para voltar, porque o compressor, na hora que ele atua, o sinal está passando. O compressor, na hora que ele atua e ele volta para a posição de origem. Só que ele volta lento ou ele pode voltar rapidão. Então, quando você tem um fast release, um release rápido, a sua agulha vai retornar na posição de origem mais rápido do que se você deixar o release lento, tá?
Lembra que quando a gente estava falando dos efeitos, né, calculando lá milissegundos de delay, é bem interessante quando a gente pega e calcula o tempo de ataque, o tempo do release, quando a gente pode fazer isso, né? Claro que nem todo compressor vai dar uma escala para você fazer essa conta e tudo. Mas você deixa o release, a agulha voltando, meio que no tempo da música, entendeu? Meio que respirando junto da música. Tipo assim, vamos lá, vou passar o compressor na caixa. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum. Entendeu? Então você viu que a agulha tá voltando né, dentro do tempo da música, isso faz o compressor respirar com a música. Isso é um conceito bastante interessante. E eu até compreendo porque que não vem, né, normalmente não vem lá escrito quantos milissegundos de ataque nos compressor. Algum pode até vir, mas não é comum. E a gente pode até setar. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma experimental. A gente tem que sentir que essa compressão está atuando de forma correta. É por isso que o compressor, às vezes, é difícil de você utilizar ele no começo. Tá? Mas é basicamente assim que funciona um compressor. Ele não é simplesmente um fader que fica voltando o volume e abaixando e aumentando o volume, tá? Mas ele tem esse princípio de abaixar o volume que passa alto, mas ele vai abaixar só naquele momento que passou o sinal com ganho acima do threshold. E muitas vezes você vai ver também no seu compressor o tal do make-up gain. O povo fala, nossa, na hora que você coloca o make-up gain, parece que vem um negócio, cara, só vem volume. Porque quando naturalmente você está abaixando o sinal, né, quando você coloca o compressor para atuar, naturalmente você está tendo uma perda no seu sinal, né? Você está cortando o sinal ali, você está baixando, atuando, diminuindo o sinal, você fazendo isso um monte de vezes ali, cada vez que o sinal passa do threshold, então você vai ter como resultado, você pode ter uma perda no seu ganho, vamos dizer assim, no seu volume que você está ouvindo. E para compensar esse volume, você vai usar o make-up gain ou output, certo? Então, sobre compressor, acho que é bem didático essa forma que ele colocou para nós. E vamos falar do limiter. O limiter nada mais vai ser do que uma compressão, só que em condições mais drásticas. Por exemplo, a gente já falou sobre escalas de volume no áudio, né? E a gente já falou que existem limites físicos a partir do qual ali o som ele começa a distorcer, a clipar, e, enfim. E os próprios equipamentos de som, né? Uma caixa de som vai ter um momento que ela não vai conseguir mais empurrar a potência que você está mandando, né? Vamos supor lá que você tem um amplificador lá que ele empurra lá 1000 watts RMS, você tem uma caixa que só aguenta 100. Então vai chegar uma hora que a caixa vai falar, não, aqui eu não dou conta mais não, mais potência que isso eu não vou. Então o limite ele vai literalmente cortar o som a partir de uma determinada de um determinado threshold que você vai selecionar também, de um determinado limite. É muito comum quando a gente vai finalizar uma mix, né, a gente deixar o limiter lá pertinho do 0 dBFS para a gente não ter o som clipando lá no final. Tá? O limiter é análogo a um carro com um limitador de velocidade. Você pode apertar, enfiar o pé no acelerador o tanto que você quiser que o carro não anda, né? Então, é realmente a ideia de limite. Né? E tanto é aplicável para essas situações do áudio, onde a gente está trabalhando lá com níveis sonoros bem altos, e também para proteção de equipamentos, de alto-falantes e tudo. Ah, mas quando é que eu vou estar usando compressor? Quando é que eu vou estar usando limite? Olha, se você tiver comprimindo a uma taxa de 10:1, 20:1, essas taxas de compressão altíssimas, você já está na região de limitação do seu áudio. Entende? Pode entender dessa forma. Quando você trabalha a compressão de forma um pouco mais branda, aí a sensação é de compressor. Às vezes vem uns compressor que tem lá mudar para limiter, compressor, mas dependendo do nível que você está trabalhando, você vai botar em limiter, botar em compressor, você vai achar que não tem diferença nenhuma.
né? Mas é porque realmente você só vai perceber a atuação do compressor de forma limitadora, né, quando você estiver trabalhando com altos volumes de som, com altos ganhos de sinal e com taxas de compressões altas. O gate é uma forma, sim, de controle dinâmico, né? O gate vem a ser porta, né? Portão. Então, o que o gate faz? Ele simplesmente muta o sinal quando esse sinal está abaixo de um determinado patamar, de um determinado threshold. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque eu estou usando um gate nesse microfone aqui. Eu vou fazer silêncio e vocês não vão ouvir uma mosca, vocês não vão ouvir nem ruído. Pode aumentar o volume tanto vocês quiserem. Pode abaixar o volume, que agora eu vou falar. Então, o gate funciona dessa forma. Ele tem os controles, tal como o motor, né? Então, olha aqui, ó, tem um gate aqui que eu estou usando. E olha só, quando eu falo, aqui está o meu threshold. Ó. Então, quando eu falo acima desse limite aqui, que a minha voz chega, o gate passa a atuar. Só que minha voz não chega baixinho, minha voz vai chegar lá na altura que ela devia estar. Por isso que é muito perigoso aqui, aconteceu aqui, infelizmente, de às vezes eu estar ouvindo alguma música aqui com a monitoração, esqueci esse microfone ligado aqui, deu uma microfonia miserável, porque aí o sinal, a microfonia não começa baixinha, não, ela já começa lá topada no 12. O gate é muito utilizado para guitarra, né? Guitarra, normalmente, tem muito ruído por causa da distorção. Quando a gente passa num pedal de distorção e tal, isso gera um ruído muito... Às vezes pode não ser interessante, né? E se às vezes o ruído é um pouco alto, você quer usar o gate justamente para dar uma limitada nesse ruído. Quando você tem esses controles de gate aqui, de ataque, release, hold... O que é esse hold aqui? Bom, uma vez que o compressor atua, ou o gate atua, ou qualquer coisa, tem um tempo que ele fica até ele começar a voltar. Aí a gente já tem um terceiro parâmetro aqui que a gente não tinha falado, né? O ataque é o tempo que ele demora para atuar. O release é o tempo que ele demora para descer. E o hold é o tempo que ele fica antes de começar a descer. Então, o release é a descida rápida ou lenta. E o hold, né? Então se eu deixar o hold muito alto, muito longo, né? Com um tempo muito grande, então tanto faz se eu deixar o release rápido, né? Claro, se você deixar um hold, né? Deixar o sinal lá em cima, deixar o sinal com hold muito, muito longo, então tanto faz. Ele pode até descer rápido, mas talvez não é o objetivo que você queria, né? Então, um parâmetro para a gente controlar. E esses parâmetros são interessantes quando a gente fala aqui justamente no gate, porque como eu estou deixando um certo hold aqui, como eu estou dando um release lento, tá vendo? Isso impede que a minha voz corte de uma vez. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o teste, eu não sei, vou fazer um teste na cega aqui. Vou falar bem baixinho, talvez a minha voz vai cortar de uma vez. Talvez a minha voz vai cortar de uma vez. Não sei. E a minha voz vai cortar. Tava em 100 e pouco, tava em 900 e pouco. Deu pra entender, né, gente, o que é a ideia do gate. Muitas vezes é interessante usar o gate quando você vai gravar a bateria e você vai ter vazamento, né, entre as peças da bateria. Então, por exemplo, o tom, você só quer que aquele som do tom venha quando realmente você tocar. Quando você tocar no tom, pode ter certeza que o microfone que tá lá vai escutar o som mais alto, porque ele tá pertinho do tom, quase, né, encostado ali, a poucos dedos da pele. Então, os outros sons que estão entrando de vazamento, até mesmo o som da caixa, né, ele, dependendo de como o baterista toca, se ele não tocar a caixa muito forte, então o som da caixa vai chegar mais baixo do que o som do tom lá. Então, se eu deixar um gate regulado com a altura do som que a caixa está chegando lá naquele microfone, eu vou ter como controlar
dá uma limpada aí no som da bateria. E é claro que, tendo esse controle de release e ataque, eu vou poder fazer esse gate atuar de forma suave, né? E porque senão eu podia ter uma hora ou outra a caixa vazando, escapando, né? E aí ia ficar aquele dando uns pops que, né? Aí estraga a história toda. Por que adicionar compressão numa mixagem? Basicamente, você vai ter dois motivos, né? Ou você vai fazer um controle de dinâmica, ou você vai tratar isso como uma coisa, né, de uma forma mais artística, né? É muito comum você ter essa agressividade, um aspecto de agressividade no seu instrumento, na sua mix. Porém, pense bem, deixe para você comprimir com mais agressividade os instrumentos que são principais na mixagem, né? Porque senão você acaba tendo uma competição aí. Lembra que a gente vem falando o tempo todo disso, né? A gente faz um bom panorama para não ter competição de coisa que está saindo aqui. A gente faz um bom frequency range para tirar uma coisa do mesmo campo de frequência da outra para poder as duas se destacarem, né? Então, a gente faz layers, sonic layers, quando a gente fala de dimension, de dimensão, porque a gente, né, quer cada coisa no seu lugar. E aí, na hora de comprimir, você vai botar todo mundo topado para sair. Então, tem que realmente ter cuidado. Em algumas situações que é interessante usar o controle de dinâmica aqui, primeiramente o contrabaixo. O baixo, como ele sendo um elemento estrutural, pulsante, muitas vezes, na mixagem, eu preciso que ele mantenha uma certa constância, né, na mixagem, porque a frequência grave, ela é bem energética. Se o baixo tiver muita variação de dinâmica, se o cara tocar mais forte ou mais fraco, isso for sentido, toda a música vai ser afetada. Então, normalmente, quando o pessoal vai mixar o baixo, a compressão ela é adicionada no sentido de manter ele com um padrão mais constante de volume. O próprio contrabaixo, qualquer contrabaixo, de qualquer marca, tem notas que são mais altas, tem notas que são mais baixas, né? Alguns instrumentos têm o som bem equilibrado, você consegue praticamente, né, não ter tanta diferença entre as notas. Mas geralmente instrumentos de segunda linha, você toca um sol, ele vem pum. Na hora que você toca uma nota lá embaixo, ele vem tum, bem mais baixo. Você colocar na voz, basicamente pelo mesmo motivo, né? Tem hora que o cantor, né, a cantora vai cantar mais baixinho, tem hora que vai cantar mais alto. E, obviamente, você não precisa deixar o compressor fazer esse serviço. É um serviço também de edição. Você pode ir lá manualmente, fazer né, recortar aquele pedacinho, abaixar só a voz ou aumentar, ressaltar. Deixar só o ajuste fino mesmo para o compressor. Eu sempre vou focar nesse princípio de ter muito cuidado para usar o compressor. Não é sair comprimindo, vai ter situações que vai estar excelente. Mas, às vezes, o tiro sai pela culatra, a gente acaba estragando um som que já está bonito. Não que eu seja purista, né? Mas começa sempre igual o equalizador, igual eu falei. Começa sempre não equalizando, né? Você pode mudar um microfone de lugar, você já muda um som. Você pode fazer um pan, você já desembolou as coisas sem precisar ir lá mexer no equalizador. O equalizador é uma ferramenta corretiva. Sobre o aspecto de compressão como efeito, eu acho que já falei, né? Que é para deixar o som um pouco mais gordo, o som mais presença, mais agressivo, enfim, com mais emoção, né? O compressor, quando você coloca muita compressão numa voz ali, parece um leão numa corrente, né, cara? Ele quer passar de qualquer jeito, o compressor empurrando ele e o som querendo passar. A gente vai fazer na prática, pode ficar tranquilo. Essas experiências, acho que é sempre bom, mas é mostrar. E tá, já que a gente tá falando de compressão, né? A gente que ouve muita música americana, é claro que já pegou um jeitinho aí
de fazer uma compressão que caiu no gosto da galera, a famosa New York Compression, né? Que você vai basicamente fazer o quê? Dar uma explicada na New York Compression, eu vou fazer ela também, né? Para vocês verem. Mas você vai pegar o seu canal, vamos supor, uma bateria, né? Você vai pegar o seu canal de bateria, você vai mandar esse sinal desse canal para ele chama de bus, mas isso significa que você vai mandar ela para um auxiliar ou para um subgrupo. Então você vai ter os dois sinais, né, de bateria. Esse aqui vai ser seu sinal original, deixa ele guardado aqui, vamos trabalhar no sinal que você mandou para o seu bus, mandou para o seu auxiliar. Lá no seu auxiliar você vai fazer uma compressão cabrital nele. Você vai comprimir lá uns 10 dB de ganho reduction. Significa que a agulha do compressor vai estar batendo lá no 10, lá para trás. E você vai aumentar de 6 a 10 dB em 10K, de 6 a 10 dB em 100 Hz. E aí depois você vai chegar a ele para sentir junto com o seu sinal original. Então, o que você está fazendo aqui na realidade? Bom, se a gente está comprimindo o som, a gente está deixando o som mais massivo, né? Mais sólido. E aí a gente vai adicionar esse som mais massivo com o nosso sinal original, que naturalmente vai estar um pouco mais solto. Então, a gente vai ter uma base, né? Uma massa ali de cada elemento, né? Da caixa, do bumbo e tal. Né, que vão estar entrando com força, mas ao mesmo tempo vão ter, né, os seus harmônicos ali oriundos do sinal original. Não se preocupe, eu vou dar uma palhinha de como funciona essa compressão, pelo menos a nível de experiência aqui, tá? A compressão de instrumentos individuais. Então, o que viria a ser? Muita gente já começa a gravação pensando em comprimir, né? Opa, já deixa até... Às vezes já abre o template lá do cara, já tem até os compressores insertados lá. Nada de mal nisso, nada de mal. Desde que você saiba o que você está fazendo, pode usar a metodologia que for melhor para o seu workflow. Então, a gente tem que ter em mente que à medida que a gente vai comprimindo os elementos individuais na mix, no final das contas, se a gente for somar o quanto de ganho e reduction a gente deu em cada coisa... Você acha que isso não impactou lá na dinâmica final, que eu estava falando na introdução? Né? Lá de como as coisas estão pulsando. Vocês já repararam como é que a gente abre uma música MP3 lá, já finalizada e tudo, que tipo, principalmente rock, né? Que tem um RMS alto. E aí você coloca no seu programa lá, o level vai lá para cima e fica lá durinho, travado lá. Acha que vai clipar, mas... Né? Tem umas que já bate mais solto. Então, o efeito da compressão individual ele vai ter um efeito na nossa percepção geral. Então, também é uma coisa a ser feita com bastante critério. Compression on the mix bus. A compressão no mix bus significa, como eu disse, né, o mix bus significa você pegar um LR. Você vai mandar sua track para Agora eu vou comprimir direto o LR. Fiz a minha mix, fiz beleza, usei pouquíssima compressão, quase nada, mas agora eu quero comprimir. Cheguei no final, quero comprimir. Rolava uma parada, né, antigamente, conforme conta a história, até achei interessante, que quando você gravava no seu estúdio, lá você ia pro estúdio, gravava a música, mixava e tudo, prensava até no disco e tudo, o artista percebia ali que depois, quando a música ia ser tocada no rádio, às vezes na televisão, né, em algum outro meio, a música estava diferente, a música estava soando diferente. E aí, naturalmente, é porque aconteciam processos de compressão posteriores ao encerramento, à masterização, à produção do disco, né? E o problema foi que o povo gostou pra caramba disso. Então passou, né, a ter o costume e usar isso. Até muita gente fala que essa é a masterização e tal. Então muita gente passou a dar uma compressão final. Depois que a mix já está pronta, você vai dar mais uma compressão final, né? Eu comparo a você ter uma parede chapiscada e uma parede rebocada, né? Uma fica mais lisa que a outra, mais homogênea. Então, esse aspecto
agradou muito o pessoal e passou-se a cada vez mais fazer a compressão no mix bus, no final do LR. Ele fala aí do SSL, né, que as mesas SSL são famosas porque nela, cada canal já vinha com um compressor, né? A gente pensa que mesa, né, só vem equalizador e pan e tal, não. A SSL geralmente já tem o compressor lá e foi muito famoso na década de 80, 90. Muitas músicas eram gravadas com esse, né, passadas, mixadas, finalizadas passando nesses consoles. E é claro que os mixadores não perdiam a oportunidade de usar o compressor da SSL para ir dando, né, cada vez mais um pouco do seu aspecto para mix, para os elementos da mix. Então ele dá uma dica aqui de como setar o compressor, né? Geralmente você vai começar dando um ganho, você vai dando um ganho no input e você vai deixar o ataque lento e o release rápido. Por quê? O compressor ele vai demorar a atuar e quando ele atuar, ele vai voltar rapidão para a posição inicial. E aí você vai dosando o ataque do compressor e o release, né, conforme você for sentindo a compressão ou acompanhando, avaliando a compressão, né, no seu VU, até o VU voltar mais ou menos quase 100%, o release, voltar quase 100% de release até a próxima batida, por exemplo, da caixa, que a gente está usando a caixa de referência, né, para compressão, que é o instrumento que sai mais alto, né, na bateria. É a peça que sai geralmente mais alta. Então a ideia é de fazer, né, como eu tinha falado, o compressor respirar com a música. Pá, pá. Então isso realmente faz uma diferença, porque quando você chegar com o próximo sinal, né, ele vai começar a ser comprimido do zero, igual o sinal anterior foi, né? Se o seu release ainda não chegou lá para fazer a compressão daquele sinal, o sinal que está chegando depois não vai ser comprimido igual, né? Então você vai ter alguma diferença aí. Então isso ajuda a deixar, claro, a mixagem mais homogênea. Ele deixa algumas dicas. Eu não vou ler essas dicas todas para vocês, mas vou deixar aí para quem quiser aprofundar. Eu vou fazer uma parte prática para a gente... vamos ver como é que aquela New York Compression, vamos ver como é que aquele trem funciona.